Alguém falou? Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e vamos então iniciar aqui o nosso evento, onde vamos ter a oportunidade de apresentar o livro Liberais no Poder Local e também celebrar um dia tão importante como hoje, 12 de dezembro de 1976, quando foram as primeiras eleições autárquicas no nosso país. Portanto, sem dúvida, um marco que devemos não esquecer, portanto, relembrar e celebrar sempre que possível. Sem dúvida que as primeiras eleições autárquicas foram, portanto, um processo de descentralização e de democratização do nosso país, deram voz à comunidade local e abriram um caminho para um modelo de governação mais próximo das pessoas. Este será o nosso plano de fundo perfeito para discutirmos como é que o pensamento liberal e outros moldaram as políticas locais e contribuíram para o desenvolvimento das nossas autarquias. Para esta celebração, nada mais adequado e oportuno que apresentarmos o nosso livro Liberais no Poder Local, uma obra que certamente nos proporcionará uma análise aprofundada sobre a atuação dos liberais nas autarquias e os seus contributos para o desenvolvimento da nossa cidade. Só para vos contextualizar, este livro é um livro do Núcleo Territorial de Braga, onde demonstra, de certa forma, o trabalho que tem sido feito e que resultou num crescimento visível do núcleo e da iniciativa liberal, posicionando-nos atualmente como a terceira força política aqui da cidade. Grande parte desse sucesso deve-se ao envolvimento, obviamente, de todos, quer os coordenadores, quer os membros, quer os simpatizantes. Desde a desmistificação de preconceitos associados às ideias liberais, passado pelas propostas apresentadas pelo nosso deputado na Assembleia Municipal, até ao reconhecimento do profissionalismo, da responsabilidade e da moderação que vai tendo a iniciativa liberal em todas as ações envolvidas nas políticas locais, tem demonstrado realmente o nosso crescimento. Este livro reúne diversos artigos escritos por membros da iniciativa liberal do Núcleo de Braga, ao longo dos últimos anos, principalmente após as últimas eleições autárquicas. Os artigos abrangem vários temas e perspectivas, mas todos têm um denominador comum, portanto, um pensamento liberal. Isto só foi possível graças à capacidade do núcleo em mobilizar, motivar e desafiar os seus membros a participar ativamente na divulgação das ideias liberais e, claro, também temos que parabenizar aqui os grandes impulsionadores deste projeto, o Bruno Machado e o Mário Queiroz. Muito obrigada a todos pela participação. Esta obra é, portanto, fruto de trabalho de diversos autores liberais, oferece-nos uma visão aprofundada sobre a atuação dos liberais no poder local. Os autores abordam vários temas cruciais, como a gestão financeira dos municípios, a promoção e o desenvolvimento da economia local, a participação dos cidadãos, a relação entre o poder local e o poder central e muitos outros. Portanto, ao longo desta noite, vamos ter a oportunidade de explorar as ideias e as propostas apresentadas no livro, bem como refletir sobre a construção da democracia local em Portugal. Para isso, contamos com os nossos convidados oradores e, desde já, agradeço terem aceitado o nosso convite. Passo a apresentar, então, da minha direita, Ricardo Valente, vereador da Câmara Municipal do Porto, com o pelouro das Finanças, Atividades Económicas e Fiscalidade e do pelouro da Economia, Emprego e Empreendedorismo. Especialista em Finanças e Economia, com um vasto conhecimento da realidade municipal do Porto, trará a sua experiência na gestão das políticas públicas. E o professor Oscar Afonso, do meu lado esquerdo, diretor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, paralelamente desempenha o cargo de presidente na Assembleia Municipal de Miranda do Douro e trará também aqui uma reflexão sobre o poder local. Portanto, acreditamos que este evento será uma oportunidade para celebrar o passado, analisar o presente e construir um futuro mais promissor para as nossas cidades. Feita a introdução, vou passar então aqui ao debate com uma reflexão. Nos últimos anos temos verificado que a curva da abstenção tem sido bastante acentuada. Sendo que o que verificamos é que esta curva é menos acentuada
nas eleições autárquicas, o que nos permite pensar ou concluir que as pessoas realmente estão um bocadinho mais espertas para a votação junto do poder. Portanto, a partir daqui gostaria de começar este debate. O que é que temos a dizer, vocês? Obrigado a todos e ao Mário pelo convite. Bem, é verdade, também seguindo a lógica de que os problemas são mais fáceis de resolver quando o poder está junto das populações, também depois nas eleições se compreende que as pessoas se sintam mais motivadas a participar em atos eleitorais que lhes vão resolver os problemas. Não é? Portanto, as eleições autárquicas concedem esse privilégio às pessoas de conseguir resolver os seus problemas e, de facto, há muito mais motivação para participar nos atos eleitorais. Eu posso contar a experiência das últimas eleições em Miranda. Nunca me passou pela cabeça meter-me nas eleições em Miranda. Só meti porque, pronto, apesar de tudo, gosto muito da minha terra. Embora eu considero também do Porto e de Miranda, porque já estou há mais tempo no Porto do que em Miranda, mas pronto, achava que podia dar um contributo e comecei a dar um contributo. Eu estive muito desligado, naturalmente, pela vida profissional. Mais ou menos em 2016, muito rapidamente, em 2016, havia uma cooperativa de vinho em Miranda que ia fechar e eu tinha boas recordações dos meus avós naquela cooperativa e disse, não, então vamos fazer uma última tentativa. E assumi a presidência com outras, com os maiores produtores, na verdade. Portanto, funcionou de 2016 até eu entrar para diretor da faculdade. Conseguimos aumentar as uvas em 100%, o valor dessas uvas em 100%, mas naturalmente que, apesar de termos uvas boas, e a prova de que temos uvas boas é que o melhor vinho espanhol está a norte de Miranda e o melhor vinho de Portugal está a sul de Miranda, mas ali há uma descontinuidade, portanto, há aqui qualquer coisa que está mal. E então eu precisava, para fazer melhor vinho, de reformular a cooperativa. E fui pedir ajuda à Câmara Municipal, que era socialista, e prometeram que me ajudavam quando estava a candidatar para aquele não fechar, e também lhes interessava que aquele não fechasse, mas a verdade é que não me ajudaram nada. E eu disse, bem, nas próximas eleições e de lixar. E foi. Por exemplo, só para vos dar um exemplo, a minha freguesia, que é a segunda maior, eles normalmente ganhavam sempre por 300 votos, desde sempre, é a freguesia mais socialista do Conselho, e depois comigo perderam por 300. Portanto, perderam 600 votos. E ainda hoje nas Assembleias Municipais há muita gente que não aparece às Assembleias porque não pode ter perdido as eleições. Estou a falar de uma pessoa que é muito conhecida, o Júlio Meirinhos, que se calhar muitos de vocês estão aqui presentes na sala de conhecem. Pronto, e é isto. Eu senti, tem 14 freguesias, e eu estive nos 14 comícios à noite das 14 freguesias e sentia que as pessoas estão muito motivadas, estavam muito motivadas. Quando é nas legislativas não observo isso. Nas presidenciais, se calhar, ainda menos, e nas europeias não se passa nada, se calhar. Sim. As europeias é acima de 66% a abstenção. E esta experiência, eu acho que é isto, que a Câmara resolve muito os problemas das pessoas. Sim, a importância de ver também. E é por isso também que eu sou a favor sou a favor da regionalização, mais do que da descentralização. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Felicitar o Nucleio de Braga, acho que são um exemplo de iniciativa, são um exemplo de diversidade, são um exemplo de pluralidade, que é muito importante. É um livro onde temos 13 pessoas a participar, acho que é um enorme sinal do ponto de vista do que é a abertura à voz de todos. Portanto, felicitar-vos por isso, por este projeto,
do ponto de vista de princípio, de fazer política e como se deve agregar pessoas do ponto de vista desde já os meus parabéns. Bom, esta pergunta é ótima, porque no mundo perfeito liberal a abstenção seria 100%. Porque se o governo, enfim, tem pouca capacidade de resolver os problemas das pessoas, porque ele está muito distante que ele faz. Se nós perguntarmos o que é que faz com o governo, temos muitas dificuldades em percepcionar o que é a ligação do que é a atividade governativa com aquilo que é a resolução dos problemas reais das pessoas. Temos a resposta na abstenção. A abstenção basicamente resulta disso, resulta das pessoas não perceberem ou não visualizarem o impacto da ação governativa. Nós hoje falamos muito de gestão pelo impacto, medição do impacto. Não é? As políticas públicas, em Portugal, nós estamos com 50 anos de 25 de Abril, e passados 50 anos de 25 de Abril não conseguimos medir nenhum impacto de nenhuma política pública em Portugal. O que é muito grave. E eu acho que isso demonstra bem porque é que os portugueses, depois de certo modo, se alheiam daquilo que é a política nacional. E os autarcas, apesar da enorme crítica que toda a gente faz, toda a gente critica imensos políticos, e acho que nós, como partido, devemos estar fora desse campeonato, claro, devemos estar fora desse tema. Percebemos que Portugal tem um conjunto de municípios onde, se calhar, as pessoas percebem o impacto, percebem o que é que cada um dos gestores do seu território, digamos assim, é capaz de fazer por eles. E, portanto, o impacto é muito maior. E este impacto muito maior faz com que a participação seja muito maior. Mas não é só a participação ser muito maior, é o facto de a dinâmica eleitoral ser bastante diferente. Ou seja, as dinâmicas de voto dependem muito daquilo que é a ação programática e àquilo que é o escrutínio da gestão anterior. E portanto isto também é muito importante, porque isso é claramente um sinal de cidadania. Eu tenho muita esperança nas pessoas, acho que as pessoas percebem aquilo que os gestores do seu território são capazes de fazer, portanto elas votam de forma muito mais pragmática, muito mais com muito mais conhecimento. Eu não gosto muito de dizer que haja gente que vota sem conhecimento. Infelizmente há, sabemos que há. Mas nas autárquicas acho que isso é mais difícil, nas autarquias. E, portanto, eu acho que o municipalismo português, na minha modesta opinião, tem problemas, mas é fonte de muitas coisas boas. Muitas experiências que nós temos em Portugal que resultaram mais, resultam de experiências em municípios, resultam de nós termos a capacidade de experimentar coisas em municípios que não temos capacidade de experimentar a nível nacional e numa lógica de uma escala maior. E, portanto, enfim, respondendo à pergunta da Olga, eu acho que no fundo é isto. Se houver um projeto político, as pessoas agregam-se a ele, independentemente da sua maior ou menor proximidade ideológica. Não é? Evidentemente que um partido como a Iniciativa Liberal cresce tanto mais quanto mais as pessoas se tornam independentes. Não é? Isto é evidente. É evidente que quanto mais o país se liberta das amarras da dependência, seja de uma dependência económica, porque o Estado interfere do lado da economia, seja de uma amarra de dependência, porque o Estado hipersubsidia e basicamente cria um mercado da pobreza que se cristaliza, e se cristaliza porque interessa para o mercado de voto, não é? Torna as coisas mais difíceis. O que eu estou a dizer isto é uma questão óbvia para todos os liberados. O caminho do liberalismo é sempre um caminho difícil. Okay? A partir do momento em que, do ponto de vista macro, temos uma condicionante socioeconómica onde a dependência é uma palavra-chave. Dito isto, o combate tem que ser feito do ponto de vista do pragmatismo e da resolução de problemas das pessoas, que eu acho que se percebe muito bem quando se lê o livro e quando se vê aqui as propostas que são apresentadas. Eu acho que também um outro lado muito positivo deste livro
é que temos uma forma de fazer política que não é dizer mal. Não é? A típica lógica, e eu passo nisso 15 em 15 dias na Assembleia Municipal da cidade do Porto, é que, na maior parte dos casos, a lógica é dizer mal sem nunca apresentar uma alternativa, sem nunca apresentar uma solução. Porque, como é evidente, as pessoas todas percebem que se houver uma solução melhor, as pessoas vão olhar para ela e procurando. Acho que isso é muito o papel também dos partidos políticos. Os partidos políticos não são claros. Os partidos políticos servem para melhorar a sociedade como um todo. E essa é a beleza daquilo que é o pensamento político. E, portanto, é bom ter um partido que apresenta ideias, que apresenta soluções, mesmo que depois estas soluções e estas ideias sejam levadas a cabo por outros partidos, por outra gestão, mas no fundo é o papel do que é o liberalismo. O liberalismo é exatamente isso, é fazer a vida das pessoas melhor e, portanto, dar os parabéns mais uma vez. Gostei muito de ver artigos escritos numa lógica muito positiva, no sentido de não ser destrutiva, ser uma lógica de construção, e eu acho que isso é extremamente positivo. Portanto, aqui uma das frases que acabou de dizer foi: as pessoas votam num projeto, muitas vezes independentemente da cor política. E realmente, ideologia versus políticas locais, elas muitas vezes não estão interligadas. Nós temos um exemplo aqui num livro que acho curioso e que ia começar aqui por perguntar ao Oscar, professor Oscar. Uma das propostas que nós, no Iniciativa Liberal, fizemos cá em Braga e que ainda temos aqui, ainda estamos a trabalhar, é o seguro de saúde municipal. Portanto, é de outra cor política e apresentou-a no seu município. Portanto, efetivamente, as políticas, às vezes, elas não têm tanto a ver com as cores políticas, mas sim pelo projeto que é preciso, que é necessário para aquela circunstância, para aquela cidade. Sim. Em primeiro lugar, isto não é outra cor política, ponto. Eu sou independente. Pronto. Em Miranda só há duas listas, não há alternativa, ou se é pelo PS ou se é pelo PSD, e ponto final. Naquele caso, até era a ideia. Mas não é assim, funciona assim, outra lista não teria acho eu, uma lista independente eu acho que teria sucesso. Bem, e na altura eu disse, eu participo, eu aceito, mas aceito se condicionar o programa. E o condicionar o programa tinha que modernizar então o setor do vinho, as cooperativas. Havia várias coisas, mas duas das principais era isso, das cooperativas, exigia o seguro de saúde municipal. Exigia o seguro de saúde municipal porque os centros de saúde, aquilo que portanto Miranda tem, não sei se conhecem, mas tem 3 concelhos, Mimioso, Miranda e Mogador. A terra de Miranda é mais do que isto, mas o núcleo são estes 3 concelhos. E estes 3 concelhos têm um centro de saúde que funciona 8 horas por dia, não existe mais nada. Portanto, se alguém tiver um ataque cardíaco, acabou, morreu. O hospital fica a 100 km, que é Bragança, e para chegar a Bragança é melhor entrar em Espanha e seguir por Espanha, porque não há, por causa de uma ponte que não se faz, porque há um rato qualquer que não tem que se proteger. Então, e eu achei que meus pais estão a ficar idosos, e os pais dos meus amigos e toda a gente, que é uma zona super envelhecida. Eu estava aqui a contar à Olga que na pandemia meu pai ficou doente e tenho uma prima que é médica, está no centro de saúde. Eu liguei e não me atendeu porque estava em consultas, mas quando terminou, ligou-me. Eu disse ao Virginia, o meu pai está doente, e disse, pronto, quando acontecer aqui passo por lá. Mas isto vai ser assim, isto não há volta a dar. Não tenho raio-x aqui no centro de saúde, e portanto o que vai acontecer é que vai para Bragança e por cima tem que fazer o teste do Covid. O pai tinha 80 anos, não é? E eu disse, o homem vai estar, quando ela sair daqui à meia-noite, vai andar toda a noite
vai andar toda a noite aos trambolhões, doente. E então, mais ou menos às 11, era proibido sair, não é? Às 11 eu saí e fui buscá-lo. Arrisquei. E depois foi tratado na CUF. E era uma pneumonia, podia ser grave. Pronto, e então o seguro de saúde está a ter um sucesso enorme. Agora, mesmo, acho que é uma medida que lhes garante a eleição. Não utilizaram a cooperativa e eu, quando cheguei, preferiram fazer um matadouro por competição entre dois conselhos, que ainda por cima são os 3 conselhos do PSD, mas 2 por competição entre eles. Não existia matadouro nenhum lá, de repente quiseram fazer, cada o Conselho Moderador quis fazer um matadouro, o Conselho de Miranda quis fazer um matadouro, nenhum vai dar nada, mas pronto. E portanto, perante isso, não quiseram valorizar a cooperativa e eu estou fora. Portanto, não concordo com estarem a criar esse elefante branco, 2 conselhos, porque vão estar ali 4 mulheres cada um, para nada, não são necessários. Acho que é uma luta de galos ou de vaidades. Mas isto para dizer que sim, que essa medida foi feita ou foi pensada tendo em consideração o território, não é? Se calhar no Porto faz menos sentido, em Braga se calhar faz sentido com outras características. Mas naquele território é absolutamente necessário. As pessoas estão super agradadas e eu acho que é essa medida que lhe vai garantir a eleição. Dizer já agora que ganhar, eu há bocado não disse, mas a partir daí ganhámos por 300 a minha freguesia e de lá para cá já houve não sei quantas eleições e o PSD nunca perdeu mais. Portanto, ambas são políticas diferenciadoras e que fazem todo o sentido. Na verdade, termos políticas locais liberais também não é muito fácil. Não é muito fácil, mas eu gostava de falar da questão da ideologia É isso mesmo, que está no mesmo das sentido. políticas locais e acho que o Porto é um bom exemplo. Como sabem, o Porto teve vai ter durante 12 anos um movimento independente, que é caso único em Portugal, caso único na Europa até. Caso único na Europa, de facto, porque muitos independentes são falsos independentes, como todos sabemos. São dissidências de partidos políticos que se transformam em movimentos independentes. E o movimento do Dr. Rui Moreira, claramente, que é um movimento independente de raiz completamente diferente. E para dizer que o que me trouxe para a política também foi um projeto de cidade, porque eu entrei na política por acidente, porque entrei na política como independente na candidatura do Dr. Luís Filipe Penedo, que eu não conhecia lá nenhum, quer dizer, conhecia pelas notícias, e entrei na política com base no projeto de cidade dele, colocando uma condição muito parecida com o que o Oscar colocou, que foi só estou disponível se o senhor não tocar em nada que seja o programa de finanças que vai ser apresentado às eleições. E ele, de facto, aceitou, portanto, todo o programa de finanças e economia foi feito por mim e pelo professor Miguel Candido para o projeto do Luís, que era um projeto de cidade. Era um projeto de cidade. E era um projeto de cidade, do mesmo modo que o Dr. Rui Moreira tinha um projeto de cidade, e depois tínhamos um projeto político, porque é importante dizer que a candidatura do Luís Filipe Menezes na altura era uma candidatura contra o PSD. E o que é que isto mostra? Que é possível haver projetos independentes, que é possível haver pragmatismo. Mas há outra questão que é essencialmente. Os projetos têm que ser independentes, mas no fim eles têm que ter uma filosofia. Eles têm, no fim, que beber de alguma raiz política. Ou seja, eu nunca estaria num projeto socialista. Nunca estaria num projeto socialista. Mas poderia estar disposto a estar num projeto social-democrata, do mesmo modo que o Dr. Rui Moreira, eu diria que não é, enfim, não sei bem o que ele se define ideologicamente, mas eu diria que é um social-democrata. É isto que é o Dr. Rui Moreira.
é alguém com quem eu sou capaz de trabalhar nessa perspectiva. E, portanto, a ideologia não é importante, mas é importante. E eu vou dar exemplo porque é importante. Porque a cidade do Porto, por exemplo, quando surgiu a crise da habitação em Portugal, que é uma crise que tem 7 anos, ou 8 anos, ou 9 anos, não é de agora, mas normalmente as pessoas já falam das crises quando ela já atingiu a dimensão que atinge. Mas nós, na altura, tínhamos uma enorme crise de habitação, como hoje temos. A solução do Partido Socialista foram várias. Todas estas soluções construíram 0 casas em Portugal, mas foram muitas soluções. Desde fundos imobiliários, não perfeitamente, apresentaram-nos um fundo imobiliário, depois apresentaram-nos os programas do IRU, depois apresentam-nos os PRRs, ou whatever desta vida. E nós, na cidade do Porto, decidimos, nós não vamos resolver a crise da habitação assim, vamos resolver a habitação de 2 modos. Vamos, por um lado, fazer algo que os nórdicos fazem há muito tempo, que é criar um subsídio de renda. E, portanto, as pessoas vão encontrar casa no mercado privado e as pessoas que não têm capacidade de o pagar, a Câmara do Porto subsidia a renda. Mas a relação é sempre uma relação de proprietário e arrendatário, e existe liberdade do proprietário poder escolher a pessoa ou não escolher a pessoa. Primeira matriz, e a Câmara do Porto gasta nisto hoje em dia quase 2,5 milhões de euros. E depois criamos um programa de arrendamento e subarrendamento, que chamamos Porto Consentido, em homenagem ao Alto Veloso. Foi um programa que hoje nós temos 350 casas na cidade do Porto, sobretudo no centro histórico, que dizem que não tem pessoas e que não tem habitação, mas é lá que está este programa, Porto Consentido, em que a Câmara, mais do que é que faz? A Câmara vai ao mercado, em leilão, arrenda para ela e a seguir subarrenda. Basicamente para resolver o problema. O eterno problema do socialismo. O que é que o socialismo fez? O socialismo matou o mercado de arrendamento porque as pessoas deixaram de acreditar na relação contratual. Ou seja, as pessoas, toda a gente que olha para o mercado de arrendamento percebe a dificuldade que é tirar alguém de uma casa. É muito difícil tirar alguém de uma casa. É muito difícil. Os socialistas portugueses são muito diferentes dos socialistas do resto do mundo. Eles são tipicamente proto-fascistas. E são proto-fascistas porque, tal como António de Oliveira Salazar, odeiam a propriedade. Odeiam. Tem um ódio supremo pela propriedade. E tendo este ódio supremo pela propriedade, eles não colocam no direito do lado proprietário. Se vocês forem aos países que são, digamos, de matriz social-democrata, mas até bastante fortes, os nórdicos, se eu for arrendar uma casa na Dinamarca, ou arrendar uma casa na Suécia, ou arrendar uma casa na Holanda, eu para arrendar a casa tenho que adiantar entre 6 a 1 ano de renda e tenho que fazer um seguro de utilização da casa, e se não fizer o seguro, a alternativa é deixar uma calção adicional. Porquê? Porque o princípio é o Estado social é feito pelo Estado, não é feito pelo proprietário. Não é? Não é feito pelo proprietário. Portanto, o que eu quero dizer com isto é muito importante a matriz ideológica, porque a matriz ideológica poderia ter levado a Câmara do Porto a fazer mais bairros sociais, a intervir do ponto de vista de construção de habitação social, e a Câmara do Porto resolveu fazê-lo numa lógica de mercado. Ou seja, de certo modo, enfim, interferindo, não no funcionamento do preço de mercado, mas interferindo naquilo que é a desconexão entre o preço de mercado e aquilo que é o rendimento das pessoas para poderem pagar a sua renda. E, portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a ideologia não é importante até ser importante. Não é? Porque ela, em última análise, os problemas do mundo estão todos identificados. Todos identificados. A diferença é como é que nós os queremos resolver. E é isto que nos distingue, normalmente, a todos. É a forma como nós os queremos resolver. Portanto, a ideologia está sempre presente, só que a ideologia não deve ser um muro,
não deve ser uma separação, a ideologia deve ser um confronto de ideias. E deve ser a capacidade de chamar quem pensa diferente à razão, mostrando o quê? Mostrando resultados. Ou seja, hoje, muito daquilo que nós fizemos na cidade do Porto está a ser replicado, como a Oscar também, do exemplo que deu do seguro de saúde. Acho que essa é a grande beleza das autarquias, é poderem funcionar com projetos piloto do ponto de vista de experimentação. Bem, passando agora para um tema um bocadinho diferente, agora vamos passar para o livro. Portanto, queria mesmo só que se pudessem destacar, pelo menos, alguma coisa que gostariam de destacar aqui no livro que apresentamos hoje, que acham que era de partilhar. Posso começar? Pronto, eu gostei muito também do livro. Sei lá, eu acho que o ponto forte é o facto de identificar 3 pilares fundamentais onde o liberalismo pode transformar o poder. Se eu bem percebi, é na transparência, o apelo à transparência, também o apelo à participação dos cidadãos, não é? E o uso em benefício do poder local dentro no que nós temos, da inovação tecnológica. Eu diria que, para mim, o mais importante que resulta do livro, se eu quisesse fazer um abstract, eram estas 3 palavras-chave: papel, portanto, maior transparência, que eu defendo também e que acho que tenho conseguido nas assembleias municipais, em Miranda. Pronto, depois está tudo ligado também, não é? A participação dos cidadãos, ter atas sempre muito bem redigidas e imediatamente colocadas disponíveis, e portanto, as pessoas, se quem quiser, pode obviamente participar, e apela-se a que participe nas assembleias, dou-lhes a palavra. E as atas, portanto, eu li atas antigas, anteriores, eu confesso-vos que havia algumas que nem conseguia perceber, não conseguia perceber, era um desleixo muito grande, e isso deixou de acontecer. E pronto, acho que a inovação tecnológica, a transmissão, se for caso disso, das assembleias, pode ser feita, tudo é gravado, tudo é disponibilizado. Portanto, também aqui no livro me agradou ver estas 3 palavras-chave que eu destaco, e agora particularizar, mas acho que não vale a pena. E depois também, pronto, surgir alguns desafios e limitações, nomeadamente ao facto de poder haver resistência estrutural, não é? A exclusão social que pode acontecer, mas com contextos como o Ricardo acabou de referir, pode ser ultrapassada, esta questão da exclusão social, não é? E também a adaptação a realidades locais, não é? Portanto, tem que estar, os poderes têm que estar, portanto, um executivo camarário em Miranda é obviamente diferente do executivo camarário em Braga ou no Porto, não é? Pronto, e destacava isto do livro. Então, recomenda a leitura. Recomendo a leitura. Bom, o que é que diria? O que é que eu acho que é mais importante, enfim, como liberal e sobretudo como mensagem que eu acho que é positiva, sobretudo para os não liberais, não é? Porque nós temos muito caminho a desbravar ainda, do ponto de vista do que é ser liberal. E há 2 pontos que eu escrevi aqui um conjunto de notas, mas que eu acho que são muito importantes, que têm a ver com os temas da inclusão social. Inclusão social e igualdade. Porque normalmente nós somos muito acusados de ser aqueles que só está preocupado com ser lobista, preocupados, portanto nós não nos preocupamos com a comunidade, não nos preocupamos com os outros. Existe muito este discurso típico da esquerda, mas que, por outro lado, também é um discurso que, de certo modo, pode, na minha perspectiva até, cavalgar se a mensagem que os liberais transmitirem for sempre a mesma e não tocar em alguns pontos que também têm que ser tocados. Não é? Porque como nós nos afunilamos com um discurso em determinado sentido, deixamos um espaço vazio
à crítica com relação a outras coisas. Portanto, eu gostei muito da questão da mensagem da preocupação social, mas da preocupação social do ponto de vista de um ângulo diferente. Ou seja, a preocupação social no sentido de perceber que nós somos comunidade, temos pessoas que ficam para trás, naturalmente. Há pessoas que ficam para trás. Quando eu digo naturalmente, não é que seja natural. Naturalmente, por um conjunto de questões. O papel de uma política liberal é, basicamente, fazer duas coisas. É capacitar as pessoas do ponto de vista daquilo que são a sua falta de condições. Vou usar um exemplo concreto. A questão do acesso ao ensino. O ensino em Portugal é extremamente elitista. Eu, quando estudei na Faculdade de Economia do Porto, eu tinha aulas à noite. Portugal converteu-se num país em que o ensino acontece durante o horário de trabalho. As pessoas querem tirar uma licenciatura e têm imensa dificuldade em tirar um curso porque as aulas acontecem durante o período de dia. Isto é uma enorme entropia do ponto de vista daquilo que é o que nós chamamos de mobilidade social, porque já estamos a criar uma barreira. Já estamos a criar uma barreira às pessoas, desse ponto de vista. Portanto, isto significa que temos que fazer uma de duas coisas: alterar o sistema ou então trazer para o sistema escolas que funcionam 24 horas por dia. Nós, no Porto, trouxemos uma escola que funciona 24 horas por dia. As pessoas querem ir para a escola às 11 da noite, à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 2 da manhã, às 8 da noite, às 7 da tarde. Consegue. Bom, numa área muito específica, não interessa, tem a ver com o código, mas e que basicamente permite esta igualdade. Porque eu acho que é muito isto que é preciso dar. É preciso dar os meios às pessoas que, infelizmente, por uma razão ou outra, se não tiveram o caminho que nós pretendíamos, e dar-lhes a oportunidade de elas poderem fazer, enfim, este caminho de inclusão social. E não habituá-los a uma lógica assistencialista, que muito bem falam, uma lógica assistencialista que perpetua perpetua o ciclo. No fundo, a lógica assistencialista é a lógica toma lá o dinheiro para não me chatear. Porque dá muito menos trabalho entregar um cheque do que fazer o trabalho de fazer com que esta pessoa volte a ter futuro. O investimento é muito maior. Muito maior. Não digo em dinheiro, mas é muito maior em esforço, em pessoas, etc. Portanto, eu acho que este ponto, adorei este ponto, porque acho que é importantíssimo. Depois, as iniciativas de educação cívica, não é? Também que acho que é muito importante. Ou seja, o município deve ser a pedra toque do ponto de vista daquilo que nós temos de competências na educação, hoje em dia transferidas para os municípios, onde os municípios têm que ter a capacidade de poder interferir do ponto de vista daquilo que são os planos educativos. Planos educativos que, em muitos casos, têm que passar por planos de capacitação enquanto cidadãos, não é? Que também é outro lado muito importante. As escolas capacitam muito pouco a cidadania, porque têm muita lógica da discriminação positiva, que vocês também falam, que é outro ponto, em que há uma discriminação positiva, que na realidade o que faz é não tratar todos como iguais, ou seja, pelo contrário, cristalizar a diferença e guetizar a diferença numa lógica de discriminação de diferentes tipologias de pessoas. Quando só há uma pessoa no mundo, só há uma coisa que chama ser humano, que depois pode ser uma variedade, uma palete gigante de coisas, não é? Mas nós nunca podemos esquecer a pessoa. E esse deve ser o centro, que também acho que é muito importante. Por último, um desafio que tem a ver com os orçamentos participativos. E os orçamentos participativos, isto é muito lógico de desafio, que muita gente defende, infelizmente em Portugal, são orçamentos em que os orçamentos participativos se transformam em orçamentos de lobby. Ou seja, na realidade, as pessoas participam um pouco na construção do orçamento, elas colocam pouca pele no jogo, e eu defendo um modelo completamente diferente que basicamente é este. Os municípios dão benefícios fiscais às pessoas, seja em sede de IRS, seja em sede de IVA. A minha proposta é diferente. As pessoas que recebem benefícios do seu município, seja IRS,
seja IMI, serem cofinanciadores, uma lógica de crowdfunding com o município, do ponto de vista de projetos para a cidade. Basicamente porquê? Para terminar com este isto é o Sírio, está aqui a dizer que estamos quase lá. Para terminarmos com esta lógica, o orçamento participativo ser um orçamento em que, mais uma vez, o cidadão acha que é o Estado que lhe resolve os problemas. Porquê é que não somos nós que começamos a resolver os problemas? Porquê é que nós não participamos do ponto de vista daquilo que é a nossa ligação à comunidade e entrando com projetos que sejam projetos realmente de comunidade, que sejam realmente projetos em que nós estamos disponíveis a colocar o nosso dinheiro? Porquê? Porquê é que não temos esta capacidade de fazer e de participar? Ou seja, só para perceber, o que está a dizer é alocar uma parte do que seria o IMI para... eu tenho no Porto um IMI em que a Câmara me dá 15% sobre o meu IMI como ou seja, a nossa taxa de IMI é 0,324 e eu pago 0,27 qualquer coisa. Ok? Aquilo que eu recebo, ou o IRS, não é? em que nós no Porto devolvemos já 40% do IRS é devolvido aos a todos. A todos que pagam o IRS. Pagam o IRS, sim, mas a todos os... A todos que pagam. A todos que pagam o IRS. Mas reparem, as pessoas não entendem isto como algo que é da comunidade. Não sei se faço entender. Quer dizer, e a melhor forma de ligar as pessoas à comunidade é que as pessoas co-investam do ponto de vista... Sim, porque elas estão também a participar. Elas estão a participar, estão envolvidas, estão a gerir aquilo que é... Porque senão a lógica do orçamento participativo, infelizmente os exemplos que eu vejo, tem muito a lógica de um conjunto de pessoas que se organiza, auto-organiza e utiliza aquele orçamento basicamente para resolver um problema que normalmente é um problema muito ligado a si, à sua associação desportiva, à associação cultural, à associação de não sei o quê. E não é um problema de comunidade, é outra coisa. Os tipos, muitas vezes, só de algumas pessoas. Mas isto é um desafio do ponto de vista daquilo que é a participação das pessoas e a ligação das pessoas com a comunidade. Bem, acho que posso abrir aqui o debate também para os presentes. Se quiserem fazer alguma questão, por favor. Minha pergunta é simples. Como é que se distancia a Câmara Municipal em termos ideológicos de um Governo Central? Por absurdo. Teoríamos um Governo Central de Bloco de Esquerda do PCP. Como é que a Câmara Municipal se consegue distanciar desta filosofia? É fácil. Ou seja, o que gostava de dizer é como é que é possível compatibilizar um governo central de um partido com uma Câmara de outro partido. Não só compatibilizar, mas também distanciar-se, não é uma corrente ideológica. Eu acho que se pode distanciar muito. Quando nós ganhamos as eleições em Miranda, o governo era socialista, o Partido Socialista local achava que nós não devíamos fazer o seguro de saúde, por exemplo, só para continuar com este exemplo, podia continuar com outros. Não, achava que não, porque defendia o Serviço Nacional de Saúde, que nós também defendemos, e nós dizíamos às pessoas, e eles, numa certa altura, começaram a usar isso, e nós estávamos a ver que aquilo nos ia cair em cima. Mas nós conseguimos explicar às pessoas, também foi outra das regras que eu impus à Presidente, é que temos que falar com toda a gente 2 vezes. E falámos com toda a gente 2 vezes. Corremos todas as casas 2 vezes. E conseguimos explicar às pessoas que o seguro de saúde não era um substituto do Serviço Nacional de Saúde, era um complementar. Portanto, tem que se explicar bem às pessoas. Portanto, podemos nos desligar. Desde que cumpra a lei, adiante. Outra das iniciativas que eu defendi, também tinha no programa, não era assim, não era linha vermelha, mas pronto, que era, também gostava muito de fomentar o comércio local, não é? Para ter mais atividade económica, precisa de muita atividade económica, e era devolver uma parte do IMI em vale para compras em comércio local. Mas isto era outra medida, só para dinamizar, para gerar atividade económica.
Mas no que diz respeito à questão, é muito fácil distanciar, desde que se cumpra a lei. Eu diria que rapidamente, o primeiro foco é ser independente, não é? E, portanto, os municípios têm que ser independentes financeiramente, para poderem ter essa. Senão, eles não serão independentes. Os municípios têm que ter despesa, têm que ter receita corrente e têm que ter receita própria, e isso em Portugal acontece, diria, muito nos municípios que estão no litoral, muito pouco nos municípios que estão no interior, e esses estão muito dependentes de transferências do Estado Central, e portanto, esses estão muito mais dependentes. A segunda questão, que é importantíssima, tem a ver com a questão das infraestruturas, não é? Porque é que o Estado Central, em muitos casos, tem os municípios não? Porque é o Estado Central que condiciona as infraestruturas. Ou seja, mais uma vez tem a ver com a questão da avaliação de impacto de políticas públicas. A Estónia tem um modelo muito engraçado. É um micropaís, mas onde o orçamento de Estado na Estónia tem que passar pela Comissão das Cidades. Porquê? Porque todo o investimento de infraestruturas é um investimento em território. Ora bem, o território, salvo a minha opinião, não é definido pelo Estado Central. Não sei se estão a ver. Portugal tem 308 planos diretores municipais. E estes planos diretores municipais são planos territoriais. E depois temos um Estado Central que se acha no direito, como fez no Porto, de construir uma ponte onde o Porto não queria, passar um comboio num sítio que a cidade não queria, e diz que o pode fazer, porque António de Oliveira Salazar tinha definido que a Corte em Lisboa era a dona do país. E Portugal continua, em 2024, a ser gerido com o mesmo conceito da Corte. O Estado tem o poder em qualquer território do país de terraplanar qualquer plano diretor municipal, porque basicamente o interesse nacional é superior ao interesse local. Eu compreendo isso, desde que eu fosse discutido com o poder local. Ou seja, se tivéssemos uma lógica de construção, de co-construção, de baixo para cima do ponto de vista de políticas de infraestrutura. Nós temos casos caricatos que toda a gente conhece, como o Oscar falou, da ponte que não existe, ou a última mile, o último quilómetro de autoestradas que não fazem a conexão correta, ou as linhas de comboio que são destruídas sem falar com nenhum território, com nenhuma população, com nenhuma autarquia, com ninguém, ou as localizações de aeroportos ou grandes infraestruturas onde os autarcas são chatos. Que esta é a lógica exatamente do senhor feudal. Não é? E portanto, a pergunta é ótima, porque isso significa mudar a forma de pensar a relação entre poderes. Temos que acrescentar a este, que é a relação entre as juntas de freguesia e a Câmara, que também, dependendo das cores políticas, muitas vezes também temos estas dificuldades. Ainda pior. É mais próximo, de propósito, eu posso contar já um exemplo. Em Miranda, há 2 anos, não sei se foi ano passado, se foi há 2 anos, no orçamento camarário, não vinha coisas que eu queria e que tinha dito que queria, e fui o único que votei contra o orçamento. E os presidentes de juntas socialistas votaram todos a favor. E eu, então, já não sou. E disse ela, mas depois a seguir ela pode fazer a retaliação. Claro, esta é a questão. Pronto, está bem. É um infante terrível lá na Assembleia. Eu sei que, por exemplo, outro dia no Congresso, foi em Braga, não foi em Braga, não foi o Congresso do PSD. Foi no fórum. E alguém da minha terra a encontrou, a Presidente de Câmara, e contou-lhe esta história. Mas tu não lhe contas. Só que ela veio-me contar. Mais alguma questão? Sim, eu queria que explorassem um pouquinho mais esta questão que estiveram a falar sobre a transferência de verbas do Estado Central para os municípios, porque eu acho que há aqui um pequeno dilema para se explicar aos leitores e para quem constrói programas, que é, ok, nós queremos descer impostos. Por outro lado, na Câmara Municipal, descendo os únicos impostos que pode descer, se os descer, vai fazer com que se torne mais dependente do Estado Central. Por outra parte,
se não, ou seja, vamos dizer assim, de certa forma, se os subir, torna-se mais independente do Estado Central. Onde é que fica este compromisso? Que há realidades muito diferentes no país todo. Câmaras que se calhar é 25% é receita própria, não sei, há outras que se calhar não sei. E depois aquilo é assim, as transferências dos Estados já sabemos que vão depender do governo daquele momento. Está lá agora a AREP, está lá a PS, está lá o outro, e o município fica ali independente. Não é? Por outra parte, as pessoas estão a passar mal, querem ver impostos descidos, o que é que a Câmara pode fazer? Será que aquilo, a descer o imposto não é mais para inglês ver do que outra coisa? Ou será que, pronto, gostava que aprofundassem um bocadinho mais sobre esse dilema. Não, vamos lá ver, o Portugal não tem impostos municipais. Isso é um mito, uma mitologia, isso é uma mitologia urbana, ok? O Portugal é um país tão centralista que é a Assembleia da República que decide as taxas dos impostos ditos municipais. Ok? Esta é a primeira questão. Não há impostos municipais. Os municípios não têm capacidade de tributação, não têm capacidade de criar impostos. Os impostos municipais são o IMI, o IMT e o IUC. São os três municípios impostos que revertem na sua totalidade para os municípios. Depois os municípios participam na derrama, participam no IVA, participam no IRS. Ok? É assim que se consubstancia a construção. Depois há as receitas próprias, que têm a ver com taxas, taxinhas, concessões, enfim, outras coisas que fazem sentido, enfim, do ponto de vista do município. Não é? E, portanto, eu diria que a questão do município e a questão da construção da fiscalidade, da independência do município, ela não está em perigo. Porquê? Porque as transferências que o Estado faz aos municípios não é discricionária. Ela está definida na lei. Okay? E esse é um ponto importante para a iniciativa liberal. É que nós vamos começar o processo de discussão da Lei de Finanças Locais, da nova Lei de Finanças Locais. O que é que nós queremos do ponto de vista da nova Lei de Finanças Locais? O que é que queremos como partido? O que é que nós queremos continuar a manter este sistema? Queremos continuar a manter um sistema onde os municípios têm muita pouca discricionariedade do ponto de vista de impostos. Queremos continuar a manter a lógica em que o município depende do imposto que é coletado centralmente e que depois é entregue ao município, sem nós sequer sabermos se aquele imposto corresponde ao real imposto, vamos dizer, porque durante anos e anos o Estado não nos entregava os artigos matriciais a partir do qual cobrava o IMI e o IMT. Porque dizia que não nos podia dar informação que era informação super privada, que não podia entregar a uma autarquia que não faz parte do Estado Central. E, portanto, eu acho que essa questão que coloca é uma questão que eu diria que faz mais sentido do ponto de vista macro, que é o que é que nós queremos ter? Queremos ter territórios que concorrem e para concorrerem têm que ter capacidade, têm que ter muito mais capacidade de mexer na sua tributação territorial, ou queremos continuar a ter territórios com muito pouca margem de concorrência do ponto de vista fiscal e onde a concorrência é muito mais do que da despesa. Ou seja, a concorrência dos municípios é entre o município que entrega o terreno de borla ou o município que não entrega de borla. Okay? E, portanto, temos uma intervenção nessa esfera que acontece muito mais do lado da despesa do que acontece do lado da receita. Portanto, que modelo é que nós queremos? Isso é algo que tem que ser discutido. Tenho uma pergunta. Certo. Ouvi bastante da falta de autonomia das câmaras municipais em Portugal, que é algo que foi dito aqui várias vezes. Seria uma solução para isso implementar um programa de regionalização em Portugal ou dar mais autonomia às câmaras? Ou as duas coisas, diz aqui o Manuel. Eu pessoalmente sou a favor da regionalização. Por isso é que quando estávamos também na campanha por Miranda, na altura havia a pandemia e eu resolvi a uma certa altura fazer o webinar que andávamos por freguesias.
num desses webinars que foi feito na freguesia que tem mais indústria, era só de economia, estava o Zé Fernandes, ministro agora, Miguel Cadilha, Fernando Alexandre e o Fernando Alexandre participaram, e acho que ainda era mais outra pessoa, não interessa. Mas o professor Miguel Cadilha, não sei se conhecem, mas ele é muito... Quando se mete numa coisa, é muito minucioso. E foi estudar Miranda e viu aquilo, viu que de facto aquilo era mesmo uma situação emergente. E na altura, quando nós ganhámos as eleições, veio com uma proposta de criar uma coisa que eu defendo e que também, que é o Círculo de Estudos do Centralismo, a Associação Círculo de Estudos do Centralismo, que defende isso mesmo, que é a regionalização. Portanto, isso levávamos aqui toda a noite a discutir, mas sou absolutamente a favor da regionalização. Acho que Portugal é o país mais centralista da Europa. Depois, quando me dizem que a regionalização, o único benefício que encontra na centralização, no centralismo, é a questão de que é muito mais barato, e eu pergunto a quem diz isso, como é que nós podemos dizer que é mais barato se Portugal, em 50 anos, 25 de Abril, já 3 vezes quase foi à falência? Não é? Sim, só rapidamente, eu acho que isto é uma questão muito... Bem, eu como economista diria que Portugal precisa de regionalização por uma questão de escala e precisa pela questão das infraestruturas, mais uma vez. Ou seja, o municipalismo falha completamente na lógica da infraestruturação do ponto de vista do país. Nós estamos numa área metropolitana, como Braga está numa CIM, e se forem ver a experiência de todas estas organizações em cima dos municípios, elas são pírrias, são falhantes completos, porque não há autoridade política, nem há independência administrativa, nem há independência fiscal. Ou seja, a lógica da infraestruturação de um território tem que, salvo melhor opinião, ser definida com os recursos do próprio território. E se o território não o puder fazer, é a lógica americana, é o Estado Federal, o Estado de cima, que faz a sua intervenção. Mas, em primeiro lugar, o território tem que ser independente e tem que se infraestruturar. E a partir daí assumem as suas consequências e a região pode falir, pode entrar em bancarrota, pode ter que ser reestruturada. Como os municípios em Portugal o são. O Portimão está falido há anos e anos. E bem. Okay? E, portanto, eu acho que a regionalização é uma necessidade que temos do ponto de vista económico, do ponto de vista de passarmos a ter um país. Nós, neste momento, não temos um país. Porque falta-nos esta ligação de territórios, esta cola de territórios, e esta cola de territórios só é feita com regiões. Não adianta nada, o processo das áreas metropolitanas foi um falhanço total, o processo das CIMs é um falhanço total. Porquê? Porque ele não é consequente. Ele não depois resolve o problema das pessoas numa lógica de uma grande comunidade. Vou dar por finalizado aqui o debate e muito obrigada pela vossa participação. E antes de finalizarmos o evento, vamos ter. Vocês vão apresentar, não é? Sim, eu, Maria, vamos dar algumas palavras. Quero desde já também agradecer a vossa presença e uma casa cheia, é sempre um gosto ter aqui. Pronto, acho que vou para ali, por causa disso. É preciso apresentar. Não consegues. Então, não consigo, vai ter que ser. Em primeiro lugar, obrigado a todos. Isto parece um sonho, nunca pensei que isto fosse possível. E obrigado a quem aceitou o convite e trouxe estes aportes. Jesus, o teu sonho vai ser realidade. Vamos chegar àquele número redondo, bonito que tu querias para o nosso programa. Ainda bem que não está encerrado, que ainda não foi tornado público. Tivemos aqui muito boas ideias. Estou a falar do programa à tarde. Tivemos boas ideias. O caminho não tem sido fácil. Isto que aqui aparece não surgiu por acaso, por dois motivos. Primeiro, que os autores são 13 neste livro, mas são muitos mais de artigos que aqui não estão, e muitos mais contributos de pessoas que acabaram por não escrever, mas trouxeram grandes contributos. Não acontece por acaso, a pessoa não se lembra, acorda, vou escrever sobre isto e já sei o que é que tenho que dizer. Isto obriga visitas a instituições,
associações, falar com pessoas, falar com empresários, e só aí é que nós podemos perceber quais são as necessidades da cidade. E só aí é que podemos apresentar soluções e mitigar problemas para aquilo que são os problemas dos bracarenses. Segundo, uma grande dificuldade em ouvir-nos. Eu, quando entrei para o partido, estávamos em pandemia, disse-me ao Bruno: escreve que vamos tentar publicar. E eu escrevi. Estávamos em vésperas de eleições autárquicas, faltava um mês ou dois. Escrevi um artigo sobre uma conferência, coisa do género, que deu o Hugo Soares, na altura, candidato à presidência. Hugo Pires. Ele não tinha ponta por onde se pegar. Ainda está no computador, ninguém publicou aquilo. Foi a primeira tentativa. Isto só para dizer que no início foi muito, muito difícil conseguir publicarmos, fosse o que fosse. Mandávamos para um jornal, ficávamos à espera uma semana, duas, será que não vai? Às vezes era publicado, passado 2 semanas, era assim ou não era? Às vezes mandávamos uma nota a dizer: olha, desconsiderem, mandávamos para outro sítio, e depois lá era publicado ou não era publicado, e depois começaram a ouvir-nos. Começaram a achar que isto até fazia sentido. Eu não os culpo de nada, porque, tal como já tive a oportunidade de dizer, quando entrei para o partido, entrei porque assisti a uma palestra do Carlos Guimarães Pinto, e até eu, que sempre fui liberal, nunca votei em nenhum partido que não fosse a Iniciativa Liberal, portanto faço umas contas. Eu achava que isto era uma brincadeira de criança. Eu disse isto várias vezes. Achava que era uma brincadeira de criança. E portanto, se calhar o que os outros achavam era a mesma coisa. E não nos ouviam. Mas a partir de certa altura começaram a ver que isto fazia sentido. E começámos a conseguir publicar. E conseguimos começar a falar com os órgãos de comunicação social, e eles começaram a ver que nós éramos pessoas que valia a pena ouvir e que valia a pena publicar. E tal como nos disse ainda há dias um diretor de um jornal: sim senhor, vale a pena, vocês não vêm aqui destruir, vocês vêm construir, e nem vêm impingir ideologia a ninguém. Vêm tratar daquilo que é necessário e vêm apresentar propostas. Já sabem, vão contar connosco. A Iniciativa Liberal vai-se apresentar agora, desculpem a propaganda, vai-se apresentar nas próximas eleições e vai trazer uma nova energia para Braga. Só aqui umas breves palavras, só para terminar, vão ser mesmo muito curtas. Só para agradecer naturalmente a presença dos nossos convidados e todos aqui os que estão aqui. É um orgulho para mim imenso estar aqui esta moldura nesta apresentação. É mesmo uma satisfação enorme ver esta quantidade de liberais aqui que ao fim do dia se decidiram vir aqui e estarem presentes nesta apresentação. Só para recordar, isto é fantástico para mim, porque fazendo aqui uma viagem no tempo, e eu falo nisso no livro, isto em 2019 reuníamos, sei lá, 6 ou 7 ali no Astória, em que éramos 6 ou 7, um de Famalicão, 2 de Famalicão, um de Vila Verde. Éramos assim, não era o Conselho, era o Distrito que se juntava para tentar fazer política. Naquela altura estávamos nas legislativas de 2019. É só para vermos a dimensão que o partido cresceu e atingiu neste tempo. Ou seja, eu até a propósito dos artigos de opinião, eu lembrei-me do primeiro artigo que eu escrevi, que era o liberalismo não é um lugar estranho. Eu fiz aqui um trocadilho com um filme da Sofia Coppola, que é O Amor Não é um Lugar Estranho. O amor é um lugar estranho. E aquele artigo era o que tínhamos que fazer naquela altura, era dar os princípios básicos do liberalismo, explicar o que é o liberalismo político, económico e social, falar que o Estado serve para servir o cidadão, defender a flat tax, defender a subsidiariedade. Eram esses conceitos básicos que deveríamos dar às pessoas, porque naquela altura até ser liberal era quase um insulto. Tu és liberal, aquilo era quase um insulto para uma pessoa. Mas a verdade é que este trabalho foi surtindo os seus frutos. E estamos aqui hoje com uma moldura muito, muito interessante.
essa satisfação de que realmente estas ideias estão a fazer o seu caminho. Para além disto, estes artigos de opinião estiveram sempre presentes, ganharam força com as autárquicas em 2021. Eu na altura estava ali um bocadinho ligado à comunicação e os dois pontos que eu sempre trabalhei quando estávamos a construir o site, eu quis sempre ter no site um espaço em que colocássemos todos os artigos de opinião que nós produzimos aqui no Núcleo de Braga. Então, estão lá, eu acho que se podem dizer, centenas de artigos de opinião que estão nesse repositório. De todos os temas, podem ler. Em 3 anos. Estão lá centenas, seguramente, de artigos das mais variadas pessoas a escrever, não são sempre os mesmos. Temos um conjunto enorme de pessoas que deram deram do seu tempo para transmitir ideias que defendiam para a nossa cidade e de política nacional. Portanto, é isto que eu queria mostrar. Isto foi tudo um trabalho conjunto que foi feito por várias pessoas e é assim que nós conseguimos fazer política na cidade de Braga. Para além disto, aliado a isto, tínhamos um problema, que era, pela primeira vez, tínhamos políticas liberais a serem aplicadas no terreno, pelo menos aqui em Braga. Ninguém tinha defendido um conjunto de políticas aqui para Braga, como viemos trazer a liberdade de escolha, desburocratização, transparência, menos opacidade, desagravamento fiscal, liberalismo verde, tantos outros temas que fomos trazendo para algo que nunca tinha acontecido. Se calhar posso dizer, no nosso país, uma política estruturada, pensada e defendida nestes moldes, eu acho que nunca tinha acontecido no nosso país. E começamos a defender aqui em Braga. E estes artigos é esta radiografia que fomos fazendo e de todas as medidas que fomos apresentando e todas as políticas que fomos defendendo para a nossa cidade. Pronto, ou seja, em resumo, o livro tem uma série de temas interessantes para qualquer liberal que se interesse pelo poder local. Refletimos, para além disso, nós um trabalho que vamos também fazendo é tentar fazer a aproximação entre os eleitores e os eleitos. A propósito do que o Ricardo falou, uma iniciativa, vou partilhar duas iniciativas que nós tivemos, a propósito do que referiu. Na Assembleia Municipal apresentámos a Assembleia Municipal Jovem. A Assembleia Municipal Jovem já existe em diversos concelhos. E qual foi a novidade? Foi uma proposta nossa, avançou. E qual foi a nossa novidade aqui? Foi fazermos um roadshow pelas diversas escolas que no concelho. E o que é que isso trouxe de novo? Claro, apresentámos à Assembleia Municipal, fizemos uma apresentação do que é o poder local. Explicámos aos alunos, tivemos alunos das escolas secundárias todas do concelho, públicas todas, uma privada e 2 profissionais, a perceber porque é que nas eleições autárquicas temos 3 boletins de voto, o que é a Câmara Municipal, o que é que a Câmara Municipal tem a ver as duas da oposição, a Assembleia Municipal como é composta. Tivemos esta explicação, tivemos a fazer literacia política nas escolas. Para mim essa é a grande vantagem da Assembleia Municipal Jovem, foi levar esta literacia política às escolas. Outro tema que eu queria referir é esta questão do assistencialismo e como devemos gerir isso. Ainda há dias o José Manuel Fernandes, no Contracorrente, falou aqui do bairro do Picote em Braga. E efetivamente foi uma nossa preocupação. Nós fazemos política, queremos rasgar com aquele estigma de que não olhamos para toda a população. E estivemos no bairro do Picote, estivemos lá, estivemos dentro das casas das pessoas, isso está filmado, está documentado, e fui lá uma segunda vez e fomos bem recebidos. Portanto, essa questão que do bairro do Picote já tinha sido por nós abordada. Agradecemos à Braga 20 ter-nos acompanhado naturalmente nessa visita, mas foi uma preocupação nossa o bairro do Picote e, portanto, é querer fazer política de maneira diferente e estar junto das pessoas. Para terminar, pronto, só espero que apreciem este livro, que tem muito trabalho que é feito aqui pelo Núcleo de Braga. Muito obrigado. Muito obrigada. Tá, obrigado. Estou gosto de recebê-lo, está bem?
Desculpa lá, mas temos que ir para o Dragão. Tá, força, força, força. Tá, muito obrigado das vindas, foi excelente. Vai lá. Gostei de ver. Oscar. Gostei de vê-lo. Nós estivemos juntos. Eu acredito no final. Tá? Obrigado, disponho. Até à próxima, obrigado. Vais a jantar? Tá, vá, obrigado.